E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, a pergunta de hoje é: como saber se alguém está com algum transtorno mental ou como saber se uma pessoa enlouqueceu? O que é a loucura? Essa é a pergunta. Eu botei a palavra saúde no Google e essa imagem veio, achei essa imagem boa para a gente trabalhar, tá? É uma imagem então aí que o centro dela é a saúde, tem o mental também, mas o principal é a saúde. E eu quero trazer para vocês um pouco de como lá no CAPS a gente tenta entender alguém que chega, se a pessoa está com algum transtorno mental que justifique ela ser acompanhada pelo CAPS ou se ela tem algum transtorno mental, vamos pensar assim. Então, quais são os parâmetros que a gente ali utiliza? A gente não, ali no CAPS, a gente não tem uma guia, uma diretriz, um formulário, uma anamnese, onde a gente está avaliando os transtornos mentais específicos. A gente não está interessado muito especificamente em CID, não. Então não é uma coisa assim, qual é o CID? Não é esse o interesse, porque esse é o diagnóstico médico. Então é um diagnóstico de saúde geral e, claro, saúde geral pensando sempre no componente de comportamento, nesses componentes de estados de humor, de estados afetivos, de como a pessoa vem se sentindo nesse aspecto de bem-estar psicológico. Nós temos ali alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro do histórico. Temos que então conhecer o histórico da pessoa, porque chegam muitas pessoas que já têm um histórico de problemas em saúde mental, de problemas psiquiátricos, psicológicos. Isso aí já é um ponto a mais para observar se ficará lá conosco ou não. Porque é inclusive o trabalho de perícia, né? Agora que a gente está vendo o caso daquele rapaz que foi racista e muitos estão se perguntando: ele tem mesmo esquizofrenia? Não tem? Terá de ser avaliado o histórico dele. O histórico dele é assim: o que esse cara na vida já tomou de medicação, como que ele já foi acompanhado, todos os laudos, todas as. E isso às vezes tem um histórico longo, às vezes a pessoa tem um histórico desde a infância sendo acompanhada por psicólogo, psiquiatra. Então é elemento aí para tá se analisando. E primeiro ponto, então, conforme eu estou colocando para vocês, é o histórico. E o segundo ponto é o ponto do apoio social. Como é que está a rede social da pessoa? Ela tem apoio social? Como é que ela está na sociedade? Se a pessoa está isolada, ela tem apoio social, tem apoio familiar, tem apoio afetivo. Como é que está isso? É importante de ser observado. Porque uma pessoa muito isolada, você tem um indício ali de que a saúde mental está comprometida. Então, segundo ponto, rede social. Terceiro ponto que é importante se analisar é toda a questão socioeconômica. Como é que está isso também? Porque isso pode implicar em muito sofrimento e pode implicar em transtorno mental, sim. Então, como é que está a questão econômica? Aí você pode analisar também dieta, você pode analisar atividade física, exposição à luz solar, os hábitos da pessoa. E aí um outro ponto a ser observado, os riscos auto e heterolesivo. Então, quais os riscos que essa pessoa coloca para si e coloca para o outro? O risco para a saúde, para a integridade física dos outros e de si. Outro ponto importante também, depois tem a análise de ideação de autoextermínio, ideação suicida, ideação homicida. Tudo isso tem que ser observado. Mas e para saber se uma pessoa enlouqueceu, se ela está louca? É um outro ponto. O que é que faz a distinção aí do enlouquecimento? A pessoa enlouqueceu mesmo? E o que seria a loucura? A loucura, então, ela está mais atrelada, historicamente, vamos assim colocar, às psicoses. Então tem uma categoria de transtornos mentais, são as psicoses, que elas são consideradas como, aí no caso, as loucuras clássicas. Então uma coisa a ser observada para se pensar ou tentar se observar se alguém de fato enlouqueceu ou o que é a loucura, é o que se categoriza e se classifica como psicose. Qual é o centro de uma psicose, de uma loucura clássica? Quais são os sintomas centrais? São o delírio. É o equívoco patológico. E aí depois é importante entender o que é exatamente um equívoco patológico. A pessoa está enganada, equivocada em relação a como ela está concebendo as coisas, como ela está pensando as coisas. Tem um equívoco, mas que é patológico. Isso aí é um tema somente para um outro vídeo, que é o que caracteriza o equívoco patológico, o delírio, que é o centro da loucura clássica. Então tem o ponto do equívoco patológico, tem que ter um equívoco, esse costuma ser um sintoma central, então a pessoa não sabe
o que as coisas são, está equivocado em relação a si, ao outro, ou somente em relação ao outro, somente em relação a si, mas há um equívoco que é central na vida dela, um equívoco muito forte e que demarca uma condição patológica para ela, de uma condição de risco também. Então, o outro ponto importante é analisar o risco auto e heterolesivo de possibilidade de lesão para si e de possibilidade de lesão e de dano para a integridade física do outro também. Uma pessoa que não está falando coisa com coisa, é um sintoma, uma pessoa que está com um discurso completamente desconexo, desorganizado, comportamento desorganizado, ela está com o autocuidado precário, tudo isso entra na avaliação do quanto aquela pessoa está debilitada, o quanto que existe de patologia e para se pensar também no caso na questão da loucura. Mas uma coisa que é muito importante, que vai deixar muito pouca dúvida em relação ao quanto o quanto uma pessoa está enlouquecida, o quanto que ela enlouqueceu, está louca, é a questão do dano a si mesma. O quanto que ela pode provocar ou já vem provocando de danos a si mesma, que é o risco autolesivo. Então esse é muito importante, porque uma pessoa que enlouqueceu, ela se coloca muito em risco e ela já tem possivelmente um histórico de causar danos para si mesma. Então isso não deixa quase dúvida. Então é um ponto aí muito importante. E o senso comum costuma falar disso de uma maneira um pouco cruel, muito cruel, e de uma maneira meio tosca, que é o quê? O senso comum diz que a pessoa só enlouqueceu mesmo quando ela rasga dinheiro ou come cocô. Né? Essa é uma forma de se expressar que é muito desrespeitosa, muito tosca e cruel em relação a alguém que está sofrendo, alguém que enlouqueceu, está enlouquecendo ou está padecendo de um transtorno mental grave. Mas a expressão a gente pode ter uma leitura mais psicopatológica dela, que é mais ou menos essa que eu passei para vocês, que é o risco autolesivo, e aí geralmente auto e heterolesivo, porque é risco para si, risco para o outro, mas o risco para o outro geralmente está muito relacionado à agressividade, a possibilidade de agressão no outro, a possibilidade de machucar e de causar danos ao outro. Então, mais ou menos isso. Pode vir acompanhado de alterações sensoperceptivas, que no caso são as alucinações que em sua maioria serão, com maior frequência, serão alucinações auditivas, as que mais são frequentes. Então, basicamente isso, espero ter trazido para vocês alguns elementos fundamentais aí para se pensar se alguém tem um transtorno mental ou não e se esse transtorno mental está relacionado às psicoses, às loucuras clássicas. Obrigado pela sua audiência, dê like ou dislike, comente, se inscreva no canal, compartilhe, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. Obrigadão, pessoal, até mais!